Agora releia as seguintes perguntas feitas pela autora em seu texto. Bom, o estresse realmente contribui para o ganho de peso? Será que esses fenômenos estão relacionados? Que expressões por ela utilizadas em cada uma das perguntas reforçam a ideia de dúvida em questão? Então, são respectivamente, realmente e será que? Uma dessas frases poderia ser transformada em uma afirmação, apenas trocando o ponto de interrogação pelo ponto final. Reescreva fazendo essa alteração e indicando a mudança de sentido provocada, bem como o novo efeito construído pela expressão destacada por você no item A. Então, aqui nós temos a primeira, abre aspas, o estresse contribui para o ganho de peso, reticências, fecha aspas. Com o ponto final, a forma verbal do presente confere um tom de verdade irrefutável. O que é verdade irrefutável? Que não dá para discordar, que não dá para debater. Uma verdade irrefutável ao enunciado e o advérbio realmente enfatiza a afirmação feita. Vamos para a página 87. Acabou cortando a aula, porque acabou que alguém me ligou. E aí eu tive que reiniciar a aula novamente. Então, vocês me desculpem, mas sempre fiquem dois vídeos mesmo, porque nunca dá. Talvez hoje fiquem até em mais. Vamos ver se eu consigo ser mais breve. Vamos lá. Releia as frases do texto. Estamos frente a uma grande epidemia de obesidade. Existem diversas explicações que ligam o estresse crônico com o ganho de peso. Há nelas algum termo ou expressão por meio do qual a autora do texto explicita sua concordância ou discordância sobre o conteúdo? Não há nenhum termo nem expressão por meio do qual a autora explicita a sua discordância ou concordância, está totalmente imparcial. Identifiquem formas verbais utilizadas em cada uma, bem como o tempo e o modo no qual elas estão conjugadas. Em seguida, conclua. Que efeito de sentido é criado por esse uso? Estamos e existem. Ambas no tempo presente do modo indicativo, criando um efeito de verdade universal, como se fossem afirmações indiscutíveis, que é realmente essa ideia que passa quando é utilizado o presente do indicativo. Em qual dessas formas verbais a autora do texto se inclui? Justifique sua resposta e comente. Que efeito de sentido esse uso constrói no texto? Então, na forma estamos, está conjugado na primeira pessoa do plural, porque quando eu digo estamos, está subentendido que eu estou dizendo nós estamos. Então, aí a primeira pessoa do plural, nós, incluindo a autora do texto. Esse uso aproxima a autora de seus interlocutores, pois ao fazê-lo, ela se une a eles. Então, quando eu uso a forma verbal e eu estou inclusa, eu estou conseguindo uma aproximação maior com o meu leitor, porque aí eu faço parte daquilo que eu estou falando. Troque ideias com os colegas e proponha reescritas para as frases do exercício, tá? Em todos os casos, gente, há várias possibilidades de resposta, tá? Eu vou falar algumas sugestões, não que é uma única possibilidade que está fechado, não. Há várias sugestões, tá? Deixando claro que a autora do texto concorda com as afirmações feitas. Aí fica assim, uma sugestão. Acrescentando-se expressões como indiscutivelmente, é sabido que, inegavelmente. Então, essas expressões, elas deixam claro, né, que a autora concorda. Quando a gente fala indiscutivelmente, é que você concorda. Você não quer nem discutir. É sabido que, inegavelmente, tudo isso são palavras que vocês vão precisar mais pra frente no artigo de opinião. Agora, expressões para colocar em dúvida as afirmações feitas. Talvez estejamos, existam,
provavelmente, pode ser que... Viram que aqui eu estou modalizando, eu não estou afirmando, é uma hipótese, né? Deixando claro que a autora do texto discorda das afirmações feitas. Aqui nós podemos acrescentar expressões como não, porque aqui ela discorda, né? Não, de forma nenhuma, de modo algum, ok? Agora nós vamos para a correção da página 88. Ao final do texto, a autora faz 3 sugestões a seus leitores. Qual frase por ela utilizada introduz essas sugestões? Essa aqui, gente, abre aspas. Algumas atitudes são de grande importância, né? Quando ela diz que algumas sugestões são de grande importância, ela está fazendo sugestões aos seus leitores. Quais são essas sugestões? Entre aspas, administrar bem o tempo, definindo prioridades, dedicar uma parte do tempo para a realização de uma atividade prazerosa, praticar atividade física e meditação. Igual vocês nesse momento, vocês precisam fazer o quê? Para dar conta das atividades, se forem muitas, né? Administrar bem o tempo, de forma que você consiga fazer as suas obrigações e ainda realizar atividades prazerosas, né? E ainda alguma atividade física. É possível considerar que a autora constrói uma dessas sugestões de forma menos assertiva, né? Justifique essa afirmativa. A última sugestão é menos assertiva, pois a autora não a trata como verdade, mas como possibilidade, utilizando a expressão podem ser ao mencionar sua utilidade. Ok? Então vamos aqui para essa leitura. As expressões analisadas por você no estudo anterior mostram o grau de certeza da autora sobre o conteúdo abordado em seu texto. O quanto ela se compromete com a verdade do que é enunciado e como ela se relaciona com seu interlocutor. Como alguém que sabe algo a respeito tem suas opiniões e pode julgar possibilidades, como alguém que sabe pouco sobre o assunto, que está em busca de informações corretas, ou ainda como alguém que precisa de orientações, conselhos e instruções. O recurso linguístico usado para demonstrar a relação do autor de um texto com o que diz e com seus interlocutores é chamado de modalização, tá? Isso é importantíssimo. Se vocês quiserem grifar essa parte, façam algo que mostre a vocês que isso é muito importante. Então vamos lá. O que é modalização? São as marcas que evidenciam o ponto de vista assumido pelo autor de um texto sobre o conteúdo do seu próprio texto e sobre a relação que estabelece com os seus interlocutores. Por exemplo, o autor de um texto pode assumir sem reservas o conteúdo de seu enunciado, tratando-o explícita ou implicitamente como uma verdade incontestável, pode assumir mostrando dúvida ou possibilidade, pode não assumir, distanciando-se da responsabilidade sobre o que é dito. Pode ainda indicar em suas construções linguísticas proximidade, distanciamento ou tensão com o interlocutor. Pessoal, isso aqui, essa questão de modalizar é para você não pecar por informação falsa. Quando você faz uma afirmação com uma palavra muito generalizada em um texto de opinião, que nós já vamos ver, você corre um grande risco de errar pela informação falsa. Então, as palavras tudo, nada, nunca, são palavras muito generalizadas. O que você tem que fazer? Você tem que modalizar. Ao invés de falar tudo ou todos, você fala grande parte, a grande maioria, né? Possivelmente. São palavras que vão tirar a responsabilidade de você, certo? Aí também tinha passado para vocês a página 90 e 91. E aí a gente vai começar com o artigo de opinião. Então vamos ali. Aqui era para que vocês lessem aqui como planetas são criados, tá?
Mega colisão em ponto distante do universo da pistas. Queijos gostam de música. Cientistas testam se maturação ao som de Mozart e Led Zeppelin afeta a qualidade. E aí era para vocês responderem as questões. Ambos os textos comentam pesquisas e experimentos feitos por cientistas. Sobre o que trata cada uma dessas pesquisas? Sobre a criação dos planetas do sistema solar e sobre a maturação de queijos, respectivamente, nessa ordem. Quais são os profissionais e as instituições mencionados? Astrônomos, um veterinário, a Universidade das Artes de Berna, especialistas, a criadora do site A Better Way. No primeiro estudo desta sessão, você viu que um enunciador pode se comprometer de diferentes formas com o conteúdo que anuncia. Identifique nos títulos dos textos lidos palavras e expressões indicativas de que os autores tratam o conteúdo abordado como uma possibilidade, não como uma verdade. Justifique sua resposta. A expressão dá pistas no primeiro título, que mostra que o autor não dá como certas as conclusões. E a conjunção se, no segundo texto, que indica tratar-se de uma condição a ser testada. Uma hipótese ainda não confirmada. Certo? Releia esses trechos do primeiro texto. Astrônomos dizem ter a primeira evidência de uma colisão direta entre dois planetas em um sistema estelar distante. Uma colisão semelhante, muito mais próxima de nós, teria levado à formação da Lua há 4,5 bilhões de anos. Acredita-se que um dos planetas Kepler 107c tenha um núcleo de ferro, o restante consistindo possivelmente de um manto rochoso. Outro planeta mais próximo da estrela deste sistema, Kepler 107b, é 50% maior do que a Terra, mas tem metade da densidade. Relaciona as seguintes descrições. Bom, aqui a ordem vai ficar assim. Aqui vai ficar o 5, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, ok? Essa vai ficar a ordem. De acordo com essas afirmações, vocês tinham que encaixar aqui. Então, fica 5, 1, 2, 3, 4, tá? Troque ideia com os colegas. Justifique suas escolhas. No item A. Então, aqui, gente, as construções destacadas nas descrições de cada trecho, respectivamente, astrônomos dizem, teria levado, acredita-se, consistindo possivelmente, é 50% maior e tem metade. Ok? Observe o uso de aspas no título e no último parágrafo do segundo texto. Levante hipóteses. Qual a função das aspas utilizadas no texto? O uso desse recurso revela qual postura do autor em relação ao seu próprio texto? As aspas marcam o emprego pouco usual do verbo gostar, atribuído a um queijo. O uso desse recurso pode apenas apontar ao emprego pouco usual do verbo, mas também pode ser interpretado como certa ressalva do autor do texto em relação ao conteúdo, evidenciando que ele próprio considera estranho atribuir sentimentos a um queijo, né? Porque algo ali até causa um estranhamento, né? Usar o verbo gostar para um queijo. Então, pode causar até um estranhamento. Qual a função das aspas no último parágrafo? Marcar a citação direta da fala de uma pessoa ligada ao assunto abordado no texto. O uso da expressão muito provável no último parágrafo não permite inferir o ponto de vista do autor do texto sobre o conteúdo. Explica essa afirmação. Então, o uso da expressão muito provável não permite inferir o ponto de vista do autor. A expressão muito provável está na fala citada e não no texto. Por isso, ela marca o ponto de vista da entrevistada e não do próprio autor do texto. Ok?
Pessoal, tudo isso que vocês fizeram, na verdade, está já preparando-os para o que vem a seguir, que é o artigo de opinião. Ok? Então, no artigo de opinião, vocês terão que fazer aí a leitura de direitos humanos para humanos sem direitos, certo? Que vai estar na página 92 e 93. E eu passei para vocês de atividade, ok? A página 94 e 95. Passei poucas atividades para dividir em dois momentos, né, essa atividade, porque eu creio que é muito importante esse capítulo, tá? Então aqui, pessoal, vamos começar a falar o que é artigo de opinião, ó. Um artigo de opinião sempre desenvolve, explícita ou implicitamente, uma opinião sobre um assunto, tá? Com um desfecho conclusivo a partir da exposição das ideias ou da argumentação. É a partir de uma questão polêmica. Então, assim, ó, o artigo de opinião, ele é muito parecido com a dissertação argumentativa, que é o texto cobrado no Enem, nos vestibulares. A diferença é que o artigo de opinião você pode escrever em primeira pessoa e a dissertação ela deve ser em terceira pessoa. Aqui você pode se mostrar, você pode aparecer, mas não assim, na minha opinião, não é assim que você deve fazer. Você deve formular a sua opinião baseada em argumentos, não em achismos. Em argumentos que podem ser comprovados mediante pesquisas. Em argumentos a partir de estatísticas, de dados comprovados, de pessoas renomadas que falaram e estudaram sobre aquele assunto. Certo? Um artigo de opinião sempre visa fazer o leitor pensar como o redator do artigo. Tá? Ele tem que ser polêmico, ou seja, ele abre ali um enfoque para duas vertentes. Por exemplo, a redução da maioridade penal. Há pessoas que serão contra e há pessoas que serão a favor. A legalização do aborto. Há pessoas que serão contra e pessoas que serão a favor. Então, o artigo de opinião, necessariamente, ele precisa de uma questão polêmica que abra margem a debate. Ele tem ali palavras num tom de convencimento, de persuasão, que o articulista vai utilizar para conseguir o maior número de pessoas que pensem como ele, tá? E aí você vai defender uma tese no seu início ali do seu texto e dar exemplos para conseguir fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está dizendo. É o poder da persuasão, certo? Então aqui, olha, o que é um artigo de opinião? É um texto opinativo de cunho argumentativo e trata-se de um gênero cuja opinião de um autor sobre um assunto de relevância, ela é defendida através de recursos argumentativos. Então, quais são esses recursos argumentativos? Você pode utilizar aí comparações, exemplificações, depoimentos, dados estatísticos. Como que eu consigo isso? Lendo e pesquisando. O tema é direitos humanos. O que eu tenho que saber? Tenho que saber sobre direitos humanos, né? Então, como vocês vão ler aí o texto da unidade do capítulo 3, direitos humanos para humanos sem direitos, vocês vão ver do que se trata. Geralmente, às vezes, pode ser que venha um vocabulário um pouco diferente, mas aí vocês precisam buscar o significado. É hora de buscar o conhecimento. Como que eu estruturo esse texto, né? Esse texto ele vai ter uma introdução, que é onde você vai fazer no primeiro parágrafo a contextualização do problema através de uma tese. O que é a tese? A tese é a frase que abre o seu texto, é a frase impactante, afirmativa, com sentido completo, com sujeito mais verbo mais complemento, tá? A tese é o coração do seu texto. Se você não fizer uma tese firme e que consiga ser sustentada no decorrer do seu texto, o seu texto desmorona. Depois você cita os argumentos lá na introdução e aí você parte para o desenvolvimento. O desenvolvimento você vai mostrar os argumentos, você vai justificar o porquê desses argumentos,
certo? Aí o seu raciocínio argumentativo vai entrar na sua conclusão, que é onde você vai fazer um fechamento com uma proposta de intervenção para tentar solucionar o problema. Ok? Então, assim, muito resumidamente, eu falei para vocês sobre o artigo de opinião, mas nós vamos voltar a falar sobre isso. Então, retomando, o artigo de opinião, ele pode ser escrito em primeira pessoa, ele deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu devo fazer uma tese, que é uma frase onde vou mostrar o ponto de vista que eu vou defender, com argumentos, os quais eu vou desenvolver no segundo parágrafo, ou no terceiro também, vai depender de quantos argumentos você tem, mas independente disso, a conclusão, o último parágrafo deve ser o fechamento. Tudo bem? Então aí vocês responderão para mim algumas questões, tá? E aí na semana que vem nós voltamos a falar sobre artigo de opinião. Leiam jornais, leiam revistas, fiquem antenados, porque agora chegou o momento de vocês aprenderem esse tipo de texto que é tão importante na vida de todo estudante, tá? Já vão alimentando aí o seu conhecimento com notícias atuais do Brasil e do mundo, tá? Porque quando vocês forem fazer tese, aí é pra valer, tem que saber desenvolver e só quem lê consegue fazer, tá bom? Então por hoje eu fico por aqui. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até sexta na aula de espanhol.